Fala, alunos do terceiro ano, tranquilo? Aula 12, frente B, hein? O assunto que vocês mais gostam e eu não gosto. Vamos lá, ó. Primeira Guerra Mundial. Gente, seguinte, Primeira Guerra Mundial, você pode classificar ela assim, ó. Você pode classificar ela como a Grande Guerra. Tá? E daí o seguinte, tecnicamente ela vai de 1914 a 1918, tá? Ou se quiser pegar os tratados lá, você pode pegar 1919 daí, belezinha? Então é o seguinte, por que ocorreu a Grande Guerra? Simples, gente. O lance é mais ou menos assim. De 1870 até 1914 se viveu aquilo que eles chamam lá de La Belle Époque, tá? Ou seja, um grande período de cultura, um grande período ligado ao quê? O que a gente chama lá de armas, tecnologia, tudo que vocês pensarem é a Belle Époque, beleza? Agora, simplesmente essa Belle Époque também é a época do imperialismo, ou seja, do neocolonialismo que a gente viu lá. E daí o seguinte, a ideia é que vocês têm que pensar assim, ó, por que essa guerra vai acontecer? Se os caras estão disputando mercado, disputando mão de obra, disputando matéria-prima, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar e vai ter que ver quem é o melhor. Ou seja, a gente pega uma grande causa mesmo da guerra, isso aqui, ó, um choque das potências imperialistas. Claro, vocês vão ver que a Pujol ela deu um destaque maior o quê? Para a ideia dos europeus. Mas não esqueçam que lá também, ó, o Japão, cara, tá com a sua era Meiji, a sua ideia imperialista, tudo que tá acontecendo lá, tá? Então, o que vai acontecer? O mundo, cara, está em choque porque o mundo é imperialista, o mundo é dominação, beleza? Agora, para a gente ficar simplesmente naquela bem bacana, os antecedentes, ou seja, tudo que está rolando lá de 1870 até 1914. Então, isso aqui, vocês já imaginem a ideia aqui, ó, para ficar bacaninha, ó. O mundo é um barril de cerveja? Não. Um barril de pólvora. Isso são os antecedentes aqui, ó. Ou seja, vai acumulando e vai chegar uma hora que o negócio o quê? Alguém vai acender e vai explodir, que é o estopim lá, ó, tá? Ou vocês podem pegar aquela ideia que eu sempre passo para vocês, ó. Deixa eu desenhar, fazer um desenho bem feio pra caramba aqui, ó. Aqui, um gargalinho. Aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim. Aí, vai aqui, ó. Vou aqui e escrevo. Puff! Ou seja, a ideia de ódio, tá? O famoso ódio engarrafado. Ou seja, ódio engarrafado, beleza? E daí o que acontece? Vamos aqui, ó. Não esqueça que a França perdeu para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. Vai ter que entregar os territórios de Alsácia e Lorena e pagar a dívida da guerra, tá? E logicamente, cara, que os franceses vão ficar o quê? Digamos assim, indignados com isso. E eles querem a revanche. Então, por exemplo, ó, aquela ideia do ódio entre eles, cara, não cessou, beleza? Existem as diferenças entre franceses e os alemães ali. Ponto 2. Antagonismo inglês. Gente, você tem que pensar assim, ó, a Revolução Industrial surgida na Inglaterra. Simplesmente todas as nações sempre tinham que olhar a Inglaterra pelo espelho retrovisor, beleza? Daí o que acontece? Ou melhor, a Inglaterra viu os outros pelo espelho retrovisor, lá atrás, lá no fundo. Com a unificação da Alemanha, o que vai acontecer? A Alemanha passa a ser um concorrente gigantesco. E, logicamente, o quê? Os ingleses não estão gostando dessa ideia aí. Então, cara, eles estão antagônicos no processo. É por isso que vocês vão ver, ó, duas nações, cara, que sempre foram inimigas, cara, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos, guerra e guerra e guerra, já tinham feito outras alianças lá atrás, mas aqui vai ser a maior aliança entre elas, ou seja, a França e a Inglaterra, porque agora elas têm um inimigo comum que vai ser a Alemanha, a tal da Alemanha unificada, beleza? O segundo Reich, como vocês preferirem aí, beleza? Outra ideia, gente, o nacionalismo. A gente viu o nacionalismo lá naquela aula anterior. Então, o que acontece? O pan-germanismo, a união de todos os germanos. Então, aqui vai pegar daí a ideia o quê? Da Alemanha, da Áustria. Mas tem também o quê? O pan-eslavismo. Porque o pessoal que é eslavo ali, eles estavam justamente o quê? Ou dominados pela Áustria ou pela Turquia. E eles querem o quê? Se aliar à velha e boa Rússia, a mãe de todos os eslavos. Então, gente, claro que tem o pan-germanismo, tem o pan-eslavismo, mas existe uma ideia nacionalista em todos, gente. Todos.
né? Franceses nacionalistas, cara, ingleses nacionalistas, todo mundo é nacionalista, só que, pô, a ideia extrema nacionalista que eles põem é entre os germanos, por causa do quê? Do pan-germanismo, que depois, lá na frente, vai simplesmente o quê? Virar um nazismo que é mais extremado ainda, tá? Outra ideia, vocês, se não me engano, na apostila tem como militarismo, é bacana, mas pensem em paz armada, aquilo que eu falei para vocês, toda a ideia da tecnologia que se desenvolveu, meu, os caras estão se armando até os dentes. Só que tá todo mundo o quê? Em paz, ó, de 1870, fim da Guerra Franco-Prussiana, até basicamente o quê? 1914, vamos pôr assim, ó, nada de guerra, nada de conflito, tá? Eles estão destruindo lá, cara, a África e a Ásia, mas não tem nada de conflito. E daí o que acontece? Eles estão se armando, cara, até os dentes. Ou seja, aqui é totalmente aquela ideia de novas tecnologias. Tudo que está surgindo aí, beleza? E daí, gente, aqui, ó, o aliancismo. Cara, sempre que vocês pensaram nessa ideia de aliancismo, é assim, ó, aquilo que está em negrito ali, provavelmente da apostila, e tem exercício pra caramba. A Tríplice Aliança. Então vai pegar lá daí, pega a Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, melhor dizendo, pega a Alemanha e pega a Itália. Aí você vai ver lá assim, a Tríplice Entente. Aí vai pegar lá a Inglaterra, a França e a Rússia. Meu, não tem problema nenhum usar isso aí, só que você tem que tomar um cuidado, gente, porque a ideia do aliancismo, ela é anterior, cara, a todo o processo da guerra, tá? E geralmente ninguém sabia, cara, quem estava se aliando a quem, não. Ó, isso aqui é tudo feito de maneira o quê? Debaixo dos panos, ou seja, é tudo secreto, beleza? Outra coisa, gente, quando a gente pega ali assim, ó, Áustria, Alemanha e Itália. A Itália vai entrar depois na guerra, gente, não é já no começo. A mesma coisa em relação à Rússia, ela vai entrar depois. Eu até coloquei ali, ó, 1915, tá? E vai sair antes também. Então você tem que tomar cuidado com esse troço de aliancismo aqui, ó, senão vira um fervo na cabeça de vocês daí, beleza? Outra coisa, gente, faz parte disso aqui, ó, as crises imperialistas. Então o que acontece? Na aula anterior lá a gente viu toda a ideia da Conferência de Berlim lá de 1884. Eles assinaram toda a ideia da divisão da África. Pô, o Marrocos ficou para a França. Só que a ideia da Alemanha agora é pegar o Marrocos também. Ou seja, diz a lenda que eles queriam construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim até Bagdá. Pô, bacana. Só que, pô, foi assinada a conferência. E daí o que acontece? Agora querem desmanchar esse processo da conferência. Então é uma crise o quê? Imperialista, que envolve colônias. Beleza? Ponto 2, gente. Que nem eu acabei de falar ali para vocês, ó. Os Balcãs, toda aquela região ali da Grécia, cara, daí pega ali Macedônia, Letônia, Estônia, por tudo que vocês pensarem ali, era domínio ou da Áustria, ou simplesmente era domínio do quê? Da Turquia. Pô, os caras não querem pertencer a um turco e também não querem pertencer o quê? A um germano. Eles são eslavos, gente. Eles querem ter a ideia nacional eslava. Seja um cara que está na Sérvia, na Croácia, na Grécia, seja lá onde for, tá? Então o que acontece? Isso aqui a gente vai provocar o quê? Aquilo que a gente chama do estopim, pim da guerra. Ou seja, o assassinato de Franz Ferdinand, príncipe austríaco em Sarajevo, tá? Ou seja, lá nos Balcãs. Então o que acontece? Isso aqui é um ato terrorista, gente, onde o príncipe austríaco foi dar uma banda lá em Sarajevo, tá? Nessa época que era sérvio, se não me engano, hoje Sarajevo na Bósnia, ele foi dar uma banda lá e acabou sendo o quê? Assassinado. Depois de umas 20 tentativas, conseguiram matar o gurizão. E daí o que acontece? Isso aqui a gente vai servir como estopim para o início da guerra, beleza? Porque ele está relacionado a uma crise o quê? Imperialista, de dominação. Pode ver, ó. Os eslavos, no caso aqui, né, a mão morta, matou o príncipe da Áustria. Então é pan-germanismo contra pan-eslavismo, beleza? E daí, gente? Agora olhem como é a vida. O atentado em Sarajevo, um austríaco é morto por o quê? Por um eslavo. Só que o início da guerra, vocês vão ver o seguinte. A Alemanha vai lá e invade o quê? A Bélgica. O que tem a ver a Bélgica com isso aqui, gente? Nada. Só que, no entanto, cara, vocês têm que pensar assim, ó. Qual que é a ideia, cara, da Alemanha invadir a Bélgica? Porque ela quer chegar até a França. Porque as coisas não estão bem relacionadas ainda, tá? Então, para vocês verem, gente, aqui é o início da guerra.
Aí quando você pega apostila, livro, cara, você pega sites para isso aqui, pensa que é tudo rápido. Não, gente, é um processo muito demorado tudo, ó. A Alemanha, cara, simplesmente o quê? Desenvolvendo uma invasão aqui para chegar até a França e daí depois também eles começam a desenvolver o processo o quê? Para invadir lá os Balcãs, tá? Agora, essa tática, gente, já é uma espécie de uma blitzkrieg, só que na Primeira Guerra Mundial, que é o famoso plano Schifflin, do grande general Schifflin. Então é uma ofensiva. De repente, eles partem ali, as potências centrais, e vão indo para os lados, tá? Isso vai fazer com que a Inglaterra, logicamente, o quê? Declare guerra à Alemanha, beleza? Então, pode ver, gente, a ideia do aliancismo na guerra, ele vai se formando. A Inglaterra, para defender a Bélgica, a França e a galerinha toda, declara guerra à Alemanha. Mas já existiu o quê? O ódio engarrafado. Mas não pense que tudo isso vai ser em uma semana, duas não, gente. Vocês vão ver ali que vai ser um processo gradativo de declaração de guerra um para o outro, beleza? Agora, o lance é o seguinte, ele sempre gosta de classificar a fase de movimentos e a famosa fase de trincheiras, tá? Não tem problema nenhum. Gente, como o nome já diz, ó, guerra de movimentos, porque existe uma ofensiva. O plano Schifflin aqui, ó, ou seja, é a famosa ofensiva alemã. Ou seja, a Alemanha vai avançando, se ela está avançando, ela é o quê? Superior. Então, nessa fase que existe uma superioridade justamente o quê? Da Alemanha, beleza? Se for para pegar e caracterizar, caso caísse bastante isso aí, ó, dá para pegar por essa ideia aqui. Outra, gente, no mar, vocês vão ver ali, ó, que existe toda a ideia da guerra submarina. Quem começou com a ideia de submarino foram os alemães. Eles tiveram uma vantagem? Cara, não tinha que ser lá uma grande vantagem, não esqueçam, cara, que a frota britânica, né, por mais que não tinham no começo da guerra o submarino, ela era bastante forte. Só que daí já a Inglaterra também já começa lá com os seus submarinos. Então daí, logicamente, o que vai equilibrar e a Inglaterra vai ultrapassar. Ou não, né? Também quem ganha a guerra que conta a história daí, né? Ou seja, a guerra submarina ela vai ser importante, gente, não só pela guerra, mas pela ideia de você evitar que navios mercantes cheguem ao quê? Ao seu destino. Então, geralmente você vai ver lá que a Alemanha bombardeia muito navio mercante. Beleza? Outra ideia que tem que passar para vocês aqui, ó. Guerra de trincheiras. Por quê? Eles estão se movimentando e vai chegar uma hora, cara, que vai o quê? Parar. Então, tecnicamente, vocês vão pegar assim, ó. Putz, eu dei essa parte, mas eu tenho que escrever para vocês, ó. A guerra de trincheiras na França. Quem vê pensa que só teve trincheira na França. É que daí simplesmente é o seguinte, gente. Eles vão chegar ali naquele território francês ali e vão ter grandes batalhas, onde vai morrer muita gente para avançar pouquíssimo, tá? Hoje a gente sabe que os caras avançavam até por baixo da terra, cara, por tudo que é lugar onde os caras pudessem avançar, eles iam, beleza? Agora, para pegar como ideia mesmo, pense assim, ó, o equilíbrio das forças. Aqui agora está muito mais equilibrado porque o quê? O avanço, ele é bem limitado, beleza? Outra ideia que eles podem explorar com vocês, os horrores da trincheira. Muita gente morta, bicho, cara, falta de comida, frio, cara, tudo que vocês pensarem. Outra coisa que eles podem explorar aqui, a ideia é o quê? Do gás, né? O gás mostarda, tudo que acontecendo nas trincheiras. Pode ser explorado também, tá? Então, os horrores da trincheira, às vezes eles podem pegar lá um relato que estava num diário de um soldado e pum, coloca ali, beleza? Para vocês. Então, pensem, ó, a ideia da trincheira era extremamente o quê? Precária mesmo, beleza? Agora, fatos, cara, que vão se desenrolar nesse processo todo aí. Gente, por que a Rússia foi se meter nisso aí? Gente, o lado é o seguinte, ó, a ofensiva alemã não é só em direção à França, eles também vão o quê? Subir. E eles foram invadindo terras do Império Russo e libertando os povos que estavam o quê? Dominados lá pelo Império Russo, pelo Império do Czar, beleza? E daí isso obriga o quê? A Rússia a entrar na guerra. Só que, o problema, cara, é que a Rússia tá numa merda do caramba já. E a coisa vai piorar, beleza? Ponto 2, gente. Pode ver, ó. A Itália entrou do lado do quê? Do Império Austríaco e da Alemanha. Só que vai mudar de lado. Ou seja, eles vão lá, viram a casaca mesmo. Ou seja, aí a famosa Tríplice Entente passa a ser chamada de Entente Cordiale, quando entra a Itália. Então a Itália tinha o que? Interesse em territórios austríacos, cara, né? Desde lá do processo, lá do Congresso de Viena, beleza? Agora, observem bem, em 17, a Rússia já sai, da guerra, porque ela estava em crise, gente. E daí vai ter que assinar
com a Alemanha a famosa paz Brest-Litovsk. Por essa paz Brest-Litovsk aqui, ó, a Rússia reconhece a vitória da Alemanha em 1917. Vai ter que indenizar a Alemanha, vai ter que apoiar a Alemanha, ou seja, agora a Alemanha simplesmente não tem mais a Rússia como inimiga. Agora, por que da paz? Ó, pode ver, ó, quem assinou essa paz foi o Lenin, porque em 17 já tinha ocorrido o quê? A Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique, que a gente vai ver na próxima aula daí, beleza? Outra, tá no processo de saída da Rússia, pode ver, ó, já vai entrar os Estados Unidos. Aí sim, pode ver, é tão importante a entrada dos Estados Unidos aqui no processo da guerra que eles chamam a Grande Virada, beleza? Então os Estados Unidos vai entrar na guerra e, logicamente, o quê? Motivo dele ter entrado. Se você pega o motivo mesmo, ó, foi o afundamento de navios mercantes, né? Navios mesmo comerciais, né? Tipo aqueles Titanic da vida lá, ó, dos Estados Unidos, beleza? Então esse é o motivo que vai fazer eles entrar, a morte de civis. Pode ver, sempre assim, ó, o autor de centro, morreu civis, os caras vão lá e invadem, não sei o que, vão lá e invadem. Então é sempre um motivo que leva os Estados Unidos a entrar em guerras. Mas não esqueça, gente, basicamente é os Estados Unidos que está financiando, entre aspas, essa guerra. Ele é o maior credor, o quê? Lá, da Inglaterra, da França e de outras nações. Se essas nações perdessem a guerra, os Estados Unidos basicamente não iam receber esse dinheiro. Ou seja, então era vantajoso os Estados Unidos entrar na guerra também na parte econômica, tá? Agora, outro lance, 1917. O Império Turco, ó, acabou. Simplesmente lá, os árabes, junto com os ingleses, conseguem expulsar os turcos lá da Arábia, da Península Arábica. Ou seja, o grande Império Turco, basicamente o quê? Acaba aqui, beleza? Agora, se o Turquia foi pro saco, a Áustria foi pro saco, a Bulgária foi pro saco, tá todo mundo indo pro saco, gente, o que vai acontecer? A Alemanha vai ficando cada vez mais isolada. O Império Alemão, o Kaiser alemão está ficando totalmente o quê? Solito nessa guerra. Aí o que eles vão fazer? Sair da guerra? Só que, gente, o sair da guerra aqui tem um nome. Então vocês vão ver ali que mais ou menos por 1918, eles vão lá e tiram o imperador do poder, o Kaiser, tiram o poder de Berlim, a capital, e passam todo o poder para a região, ó, isso aqui é uma região da Alemanha, que é a região de Weimar, tá? Vocês vão ver mais sobre Weimar na aula sobre nazismo lá. Ou seja, Weimar e tiram a ideia imperial e enfiam uma república. Ou seja, república. Qual seria a ideia, cara, da Alemanha em instalar uma república lá em Weimar? Simples. Gente, eles perderam a guerra. Eles sabem que vão ter que pagar isso aí. A ideia deles era que talvez falassem, mas a guerra não é uma coisa da República de Weimar. A guerra foi uma coisa do quê? Do Kaiser alemão, do Império Alemão, do Reich alemão. Só que, gente, não adiantou nada. A Alemanha vai ter que pagar essa guerra aí. Ou seja, é para isso que vai vir o quê? Os tratados, tá? Gente, primeiro lance aqui, ó. Os tratados de fronteiras. Então, vocês vão ver, tem tratado de Sèvres, tem tratado de Saint-Germain, tem tratado de Lille, tem um monte de tratado de fronteira, gente, que vai simplesmente cercar o quê? A Áustria, vai cercar a Turquia e a própria Alemanha e tudo mais. Ou seja, os grandes impérios vão perder terra. O Império Austríaco vai perder, o Império Turco vai perder, todo mundo está perdendo terra. E daí o que acontece? Se eles estão perdendo terras, gente, vão surgir o quê? Novos países. Então, por exemplo, assim, ó, os mais citados aí, basicamente a ideia da Polônia, vai surgir aqui mesmo pós Primeira Guerra Mundial, tá? E a ideia da Iugoslávia, vai surgir aqui também o quê? Pós Primeira Guerra Mundial, tá? Então fiquem sempre ligados, ó, surgem novos países, para vocês não errarem nenhuma questão aí. Outra, tinha muita aposta de cair o ano passado, né? Por causa do aniversário do Tratado de Versalhes aí, né? De 100 anos. Gente, não caiu ano passado, talvez caia esse ano. Beleza. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha vai perder as colônias que tinha na África, vai ter que diminuir o exército, vai simplesmente ter que diminuir o potencial industrial, vai ter que fazer diversas medidas, cara, de justamente o quê? Cercear a liberdade de comércio da Alemanha.
Show! Então, o que acontece, gente? O problema é o Tratado de Versalhes, que os caras chamam de Paz de Versalhes, na verdade é o quê? Um tratado que foi imposto à Alemanha. Tanto que eles chamam isso aqui, ó, de dictar. Eu não lembro mais se é assim que escreve. Ó, dictar. Ou seja, que foi imposto. É um ditado. Ou seja, isso aqui os caras vão ter que engolir. Beleza? Então, basicamente, cara, pelo Tratado de Versalhes, só a Alemanha se deu mal. Tá? Agora, outro esquema aqui, gente. Quando você pega a ideia do Tratado de Versalhes, teve uma nação que não quis. Essa nação foram os Estados Unidos. Basicamente, o presidente Wilson aqui dos Estados Unidos falou: gente, vai na minha aqui, ó, faz isso aqui, ó. Vamos simplesmente, cara, partir tudo aí a Alemanha e vamos tratar disso aí. Os caras, não, esses caras têm mais que se ferrar mesmo. Guarde os 14 pontos para vocês. E basicamente o presidente Wilson dos Estados Unidos estava certo. O Tratado de Versalhes ia criar um ódio bem maior em relação ao quê? Dos alemães às outras pessoas. Beleza? E logicamente, para a gente finalizar aqui, gente, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Cara, vocês vão ver ali assim, ó, número de mortos, né? Um grande número de feridos, a ascensão social da mulher, ou seja, são diversas consequências da Primeira Guerra Mundial. Ó, surgimento de novos países. Então tem várias coisas acontecendo ali. Porém, gente, se vocês pegarem a principal das consequências, é essa aqui, ó. Basicamente, o que vai acontecer? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o eixo econômico, cara, do planeta, cara, vai se dirigir para um lugar só. Ou seja, para os Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente vocês vêm lá depois para mim e falam assim, mas o que é mais importante? Primeira Guerra ou Segunda Guerra? Eu vou falar, nenhuma delas. Porque a ideia, cara, se vocês pegarem bem depois, que a gente vai ver lá para frente, é a crise de 1929. Porque é ela, cara, que simplesmente vai explicar todo o processo de consequência da Primeira Guerra Mundial e também o porquê que vai pintar a Segunda Guerra Mundial. Porque, tecnicamente, o ódio engarrafado lá, ó, a tendência dele é o quê? Aumentar. Mas isso aí a gente vê na sequência. Valeu, povo! Um abraço a todos. Tchau!